Olá, olá. Vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui de processo penal, comunicações processuais penais. A gente já aprendeu o que vem a ser a citação, o que vem a ser a intimação, o que vem a ser a notificação. Beleza. Você tem que entender mais uma coisa. A citação e a intimação e a notificação, na forma como eu mencionei aqui no bloco anterior, elas serão feitas quando o destinatário dessas comunicações estiverem dentro do território de competência do juiz. Simples assim. Mas aí eu te faço uma pergunta. E quando o destinatário da comunicação não estiver dentro do território de competência do juiz, ou seja, estiver fora do território de competência do juiz? E aí, como é que vai se resolver a situação? Aí eu coloquei uma observação aqui para explicar essa pergunta, tá beleza? Doutores, nesse caso, deverá ser feita ou a carta precatória, ou a carta de ordem, ou a carta rogatória. E qual a diferença entre essas cartas aí? Seguinte, na carta precatória não existe hierarquia entre o juiz que pede e o juiz que recebe a solicitação. O juiz que solicita e o juiz que recebe a solicitação de comunicação processual. Tá? Exemplo, juiz de Manaus expediu uma carta precatória para intimar ou para ouvir ou para citar. Vou até colocar aqui. Para citar, para intimar ou para notificar ou simplesmente para ouvir. Aliás, vou mudar aqui. Ouvir o acusado ou o réu ou a testemunha. Beleza? Perceba o seguinte, a carta precatória, ela não tem nada demais. A única coisa que você tem que saber sobre a carta precatória é o seguinte, o juiz, ele quer comunicar uma pessoa que, sei lá, o juiz é de Manaus, quer comunicar uma pessoa que está em Fortaleza. O juiz não vai mandar o oficial de justiça daqui de Manaus pegar um avião, ir para Fortaleza, pagar hotel, procurar o réu em Fortaleza, que o oficial de Manaus nem conhece como é Fortaleza, procurar o réu lá em Fortaleza. Não, é claro que não vai fazer isso. O que o juiz vai fazer? Ele vai mandar uma comunicação para o juiz de Fortaleza, falar, olha, excelência, eu gostaria que Vossa Excelência citasse o réu que mora aí em Fortaleza, ou intimasse o réu que mora aí em Fortaleza, ou notificasse o réu que mora aí em Fortaleza, ou então intimasse a testemunha, ou ouvisse a testemunha. O juiz de Manaus vai fazer um pedido ou uma solicitação de colaboração para o juiz lá de Fortaleza. Então não tem nada demais negócio de carta rogatória, precatória. Não tem nada demais em carta precatória, nem em carta rogatória, nem em carta de ordem. Tá? A carta precatória, perceba que ela não indica hierarquia entre o juiz de Manaus e o juiz de Fortaleza, no meu exemplo. O juiz que está solicitando não tem nenhuma hierarquia, nem inferior, nem superior ao juiz que está recebendo a solicitação. Beleza? Ok? Tranquilo, né? Então perceba que a carta precatória é só a comunicação entre os juízes. Quando o juiz que receber a solicitação for cumprir a carta precatória, ele vai praticar ou a citação, ou a intimação, ou a notificação do destinatário. Tá? Por exemplo, pode intimar o destinatário para constituir um advogado. Ou pode intimar o destinatário, sei lá, para praticar qualquer ato. Ou pode notificar o destinatário para ser ouvido lá em Fortaleza. Ou então pode citar o réu para o réu fazer parte do processo. Beleza? Não tem muita dificuldade esse negócio de carta precatória não, tá bom? Talvez o nome carta precatória seja um nome novo no vocabulário de quem esteja ouvindo, de você que está ouvindo essa conversa. Mas perceba que não tem dificuldade nenhuma. É uma coisa muito simples. Nós temos também a carta de ordem. A carta de ordem, ela já indica uma hierarquia entre quem solicita e quem recebe a solicitação.
Na verdade, não é quem solicita, é quem manda e quem recebe a ordem. A carta de ordem é quando, por exemplo, vamos supor, no Brasil, o juiz, ele é um juiz de primeiro, normalmente ele é um juiz de primeiro grau. O desembargador, ele é de segundo grau. Ou seja, o que o juiz fala vai ser novamente revisto pelo desembargador. Se o juiz fala assim, o desembargador fala não, o que vale é o desembargador que falou não. Então existe uma hierarquia dentro da estrutura do Poder Judiciário entre o juiz e o desembargador. Beleza? Ok. Aí é o seguinte, vamos supor que tem um processo com o desembargador que tenha que ouvir a testemunha, só que a testemunha não mora na cidade em que o desembargador trabalha. Aí o desembargador faz ele manda o juiz da cidade da testemunha, por exemplo, cumprir a ordem. Quer ver? Vou citar um exemplo. Ó. O desembargador de Manaus, do Tribunal de Justiça do Estado do Manaus, do Estado de Amazonas, Tejan, expediu uma carta de ordem para intimar ou para ouvir uma testemunha que passou a morar em Tabatinga, ou que mora em Tabatinga. Tabatinga é o interior do Amazonas, vou até colocar aqui. Tabatinga é o interior do Amazonas, que fica muito longe de Manaus, acessível somente por barco ou por avião. Não é acessível de modo pela via terrestre. Então, o que acontece? O desembargador ele percebe que a testemunha não tem condições de se dirigir a Manaus para ser ouvida. Beleza? O desembargador nota que em Tabatinga existe um juiz que também é membro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Tá? Então perceba que o desembargador ele vai emitir uma ordem para o juiz lá de Tabatinga. Fala, olha, excelência, Vossa Excelência tem que ouvir a testemunha fulano de tal, que mora aí em Tabatinga, no endereço tal, 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 tal. Ou tem que intimar ela para fazer isso, isso, isso e isso. Aí, o desembargador vai comunicar isso para o juiz lá de Tabatinga. O juiz de Tabatinga ele vai ser obrigado a cumprir essa ordem. Tá bom? Por isso que o nome não é carta precatória, é carta de ordem. Mas é a mesma coisa que a carta precatória. Só muda essa pequena diferença aí. Tá? A pessoa que está enviando a comunicação, o juiz ou o julgador que está enviando a comunicação, ele é hierarquicamente superior ao juiz que está recebendo a ordem, que está recebendo a comunicação para praticar algum ato. Então perceba o seguinte, quando o desembargador envia uma comunicação para o juiz de Tabatinga, o juiz de Tabatinga ele vai praticar ou a notificação de alguém, ou a intimação de alguém, ou a citação de alguém para esse alguém fazer alguma coisa no processo. Beleza? Tá ok. Então, a diferença aqui entre carta precatória, carta de ordem e carta rogatória é só que o destinatário da comunicação estará fora do território de competência. Território de competência não, né? Fora do território do juiz. Não é nem território de competência. Vai estar fora do território do juiz. Beleza? Não é nem fora da competência não, tá? É só fora do território mesmo. Está em um local muito distante, e aí é melhor o juiz mais próximo ouvir, praticar o ato, aí vai acontecer aí a carta precatória, a carta de ordem. E temos também a carta rogatória. A carta rogatória ela tem a mesma finalidade, só que ela já é um pouco diferente, porque na carta precatória e na carta de ordem, o destinatário da comunicação, o réu, a testemunha, sei lá quem seja, ele vai estar dentro do Brasil. Agora, se o cara estiver fora do Brasil, o destinatário estiver fora do Brasil, aí tem que ser carta rogatória. Porque o juiz brasileiro estará fazendo uma solicitação para o juiz de outro país. Então, vamos supor, o juiz de Manaus expediu uma carta rogatória para intimar ou ouvir uma testemunha que passou a morar em Miami, nos Estados Unidos. Então, doutores, não tem salvação. Vai ter que mandar uma comunicação para o juiz lá de Miami, para o juiz de Miami, intimar a testemunha e ouvir a testemunha. Ou intimar a testemunha para a testemunha praticar algum ato. Tá bom?
Beleza? Então não há dificuldade nenhuma aqui na carta precatória, na carta de ordem, na carta rogatória, beleza? Espero que você realmente tenha entendido, tá? O único detalhe é que a pessoa estará fora do território do juiz. Ou fora do território do juiz dentro do Brasil ou fora do território do juiz fora do Brasil. Tá beleza? Ok, então assim a gente termina o que vem a ser ensinado pela doutrina como carta precatória, carta rogatória, carta de ordem. E a gente termina também a notificação, a intimação e a citação. Agora eu vou fazer uma pausa e em alguns minutos volto para a gente falar um pouco mais sobre a citação e a intimação. Ok? Beleza. Até logo então.